Thiago, né? Foi muito boa, esquentou bastante para mim, como eu falei. Então a gente vai falar aqui indústria, né, lucrativa baseada em dados e como transformar os dados em vantagem competitiva, que eu acho que é o que a gente tem de muita oportunidade aí. Eu vou fazer uma analogia, e até aqui uma das pessoas que estava aqui comigo estava falando sobre a parte de sondas, né, subaquáticas, né, e, né, William, acho que é o William, né, falando da... No caso, nós representamos aqui a empresa Artig Group, e nós fabricamos para a CIA, né? Olha só. Ferramentas para exploração de petróleo. Ferramentas para exploração de petróleo. Quantos metros de profundidade vai isso aí? Mais de 3. Então, assim, precisa ter muita rastreabilidade, né? Exatamente. É isso aí, vamos falar bastante sobre isso, tá? Então, obrigado. O meu nome, na verdade, é Luiz Adolfo Grupo Afonso. Mas eu fiquei conhecido como Lago há muitos anos atrás. Eu tenho 41 anos de área de tecnologia, trabalho em TI há 41 anos, 36 anos no mundo corporativo. Os últimos 5 anos eu tenho atuado como consultor, conselheiro, advisor em empresas de tecnologia. Uma das parceiras que eu tenho é a Zorro, né? Estou aqui, então, que é parceira também da Nomos, então acabei chegando através deles aqui. E vou falar um pouquinho com vocês, deixa eu ver qual que muda aqui, esse aqui, tá? Primeiro sobre mim. Então acho que é uma prática muito interessante aqui, falar um pouquinho da minha experiência, da minha carreira. Ela está de ponta cabeça aqui, depois não tem problema, que é minha família também, é bom a gente falar. É um pessoal meio diferente. Mas qual família que não é, né? Não é? Então tem uma frase, acho que é do Freud, né? Que ele fala assim, toda família é disfuncional. Tá? Porque é isso mesmo, né? As pessoas são muito diferentes, logicamente, num grupo de pessoas, e eu vim a conhecer melhor a minha família, acho que aconteceu com muitos aqui, na pandemia, porque até a pandemia a gente, né, saía de casa segunda-feira, voltava na sexta-feira, sempre à noite, você só via num jantar, num boa noite e tal, final de semana fazia sempre aquela hora boa, né? Final de semana é tudo positivo, né? Mas quando a gente teve que ficar em casa com as mesmas pessoas, né, clausurado e realmente convivendo de fato, é que a gente conhece realmente com quem a gente vive, e as relações familiares têm todos os seus lados positivos e negativos. Então eu comecei cedo, ali tem uma foto minha com 21 anos, eu comecei a palestrar, já dava aula em faculdade, conheci minha esposa Alice, foi minha aluna na faculdade, depois a gente veio a casar. Aqui estão as minhas paixões, toco bateria desde os 13 anos, então a minha válvula, tenho 2 bandas, ali em cima a IT Rex e a Sonic Fusion. A gente toca em barzinho, faz show, faz aniversário e assim por diante. Depois, se quiser, eu deixo o Instagram. Né? A gente nunca fez show no Rio, né? Interessante. E o guitarrista da banda tem 2 filhos autistas. Tá? Então ele tem um nível 3 e eu não sei se é nível, né? Não sei como é que chama. E um nível 2, mas é uma graça. As crianças adoram ir em ensaio, adoram ir em show, né? Muito bacana. Eu comecei minha carreira no Banco Itaú, como estagiário. Fui para Itaú Seguros, então eu sou muito de indústria financeira. E qualquer indústria, né, que a gente trabalha, seja a indústria financeira, a indústria de manufatura, de transformação, é recheada de dados. Né? Então, assim, a gente tem dado para tudo quanto é lado. Então, eu passei pelo Citibank, passei pelo Banco Safra, né, lá em cima está o J. Safra Sarafan, trabalhei na Suíça, trabalhei em Nova York, depois voltei para o Brasil, trabalhei na The Red aqui embaixo, que é o grupo Ticket, né, Ticket Restaurante, Ticket Refeição. Sou formado em administração de empresa, com pós-graduação na FAAP, fiz um MBA na Universidade de Toronto, fiz IMD, que é uma instituição na Suíça, quando eu morei lá. Fiz pós-graduação na GV e o último que eu participei foi um curso de inovação, uma certificação em inovação, aberta pelo MIT. Como eu falei para vocês, eu sou parceiro da Zorro, né, um dos produtos que eu comecei no ano passado a ajudar a levar para o mercado a ser conhecido, né? Porque muita gente não conhecia a Zorro no Brasil. Assim como a Nomos, né? Acho que tem um mercado aí, 20 anos no mercado, e tem gente que não sabe, né, que existe. É muito interessante a gente ver que o Brasil é tão grande e a gente tem tantas oportunidades realmente de negócio, e acho que aqui já saíram algumas, né? Quando vocês se apresentaram aí, esse é o objetivo. Então eu tenho feito durante esses últimos anos conselhos, consultoria, projetos, sempre voltado para o meu background de tecnologia. Então, trabalhei muitos anos como executivo de tecnologia nessas instituições. Lembrando um pouquinho da palestra do Thiago, ele falou 2 coisas que, como conselheiro, a gente aprende logo no começo da carreira. Né? Comecei em 2020 a fazer conselhos, e a primeira delas ele falou aqui, que é o lucro. Né? E tem uma segunda, que eu queria perguntar a você. O que você acha que, além do lucro, qual que é o objetivo de uma empresa? Porque quando a gente está num conselho, a gente sempre
estimula os executivos, o dono, o empresário, né, a pensar dessa forma, né? Então, primeira coisa, a gente tem que manter lucro, tá? Essa é a regra número 1, porque sem o lucro você não consegue, né, o dia de amanhã. Você tem que garantir que você tem essa questão de geração de caixa, né? Qual que é a segunda? Quem chutaria? Atender a expectativa do cliente interno, do cliente externo. Atender a expectativa do cliente externo. Isso é fundamental, né? Isso está muito voltado para o segundo objetivo, que é a perenidade. Então, se eu tenho lucro e tenho perenidade, esse é o objetivo do conselho, inclusive. Um conselheiro ele tem que garantir que a empresa tenha lucro, através do seu atendimento, através do seu cliente satisfeito, que ele retorne, que ele compre mais, e assim por diante. E eu tenho que garantir que esse lucro seja perene. Ele exista ao longo do tempo. Eu não posso ficar naquela linha assim, eu tive lucro esse mês, o mês que vem não vou ter, né? Queimo caixa. Tá? Então a gente tem que garantir. Então o conselho faz muito isso, né? Olhar os números, olhar como a organização está sendo conduzida, né? E quais são as expectativas dos acionistas, certo? Então uma das coisas fundamentais para que isso aconteça, evidentemente, é a gente entender em que setor e também em qual ambiente que a gente se encontra. Eu tenho que entender o ambiente externo, tenho que conhecer meu cliente, tenho que conhecer meus fornecedores, tenho que conhecer minha cadeia de produção, né? E, logicamente, eu tenho que aplicar a eficiência e um modelo operacional que gere lucro e gere perenidade. Porém, a gente está vivendo numa mudança de era. Né? O jogo mudou, né? Então, assim, quem tem um pouquinho mais de tempo de experiência aqui, acho que todos aqui já têm muitos anos aqui de carreira, a gente está vendo uma mudança de era, né? Então, essa era agora é uma era digital. A gente mantém, logicamente, nossas bases físicas, o mundo acontece no mundo físico, mas a gente criou um mundo digital. E esse mundo digital ele influencia demais o mundo físico e vice-versa. E uma das coisas que realmente tem acontecido, o Chris Anderson fala isso, nessa mudança de era, é que a gestão de mudanças e comportamento humano é o que define agora o sucesso na adoção de novas tecnologias. Tá? Então, quando a gente fala, seja Nomo, seja Zorro, seja qualquer tecnologia que vocês vão adotar, e o Thiago falou isso agora há pouco, eu dependo da pessoa para fazer isso. Tá? Então, quanto melhor eu preparar meus colaboradores, desde o operador, que tem que inserir lá o dado da rastreabilidade, né, até o executivo, quanto melhor eu capacitar, melhor treinar, melhor explicar, muitas vezes a questão é uma comunicação, mais resultado eu vou conseguir. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, seja qual for, ERP, Data Warehouse, BI, a gente fala de dados hoje aqui, né? Então, assim, eu tenho que capacitar, desde o dono da empresa até o chão de fábrica. E a gente tem realmente uma questão do darwinismo digital, né? Esse livro é muito interessante, do Tom Goodwin. Em resumo é o seguinte, ele faz uma comparação. No mundo atual, quem sobrevive não é o mais forte, nem o mais rápido. É o mais adaptável, o que se adapta mais rápido. Então a gente tem uma questão de adaptabilidade super importante. E com o advento agora de 3 anos para cá da IA, a gente viu essa curva de adaptabilidade ser muito pressionada. Né? Porque a gente tinha um certo tempo, né? Pela minha carreira, né? Como falei, tenho 41 anos trabalhando em tecnologia, então eu vi lá atrás nascer. A primeira coisa que eu vi nascer era microcomputador, não existia microcomputador. Né? Os primeiros escritórios que eu trabalhei tinha máquina de escrever, né? A máquina de calcular facite, né? Tinha algumas que você tinha que ficar girando lá para fazer a multiplicação. Né? Então era assim que funcionava, não tinha computador pessoal. Então na década de 70, 80 vieram os computadores pessoais. Depois do computador pessoal veio a rede local, acho que muita gente nem sabe disso. Né? Os computadores começaram a ficar interligados com cabo, você tinha que ligar um fio no outro para fazer uma rede local, a LAN. Novell, quem trabalhou com Novell aqui? Quem lembra de Novell? Você lembra de Novell? Então existia Novell. Novell era um software que interligava computador, você acessar arquivo de uma pasta do computador do amiguinho lá do lado. Né? Foi assim que começou. Depois disso veio a internet. Né? Então vi a internet nascer. No começo da internet, os caras olhavam para aquilo lá e falavam, para que vai servir esse negócio? Né? Que eu vou ter vou fazer os computadores conectados no mundo inteiro? Né? E daí? Então assim, muito executivo ainda era cético, né, em relação à internet. Né? A gente fala assim, cara, eu não vou investir nisso aí porque eu não vou ter ganho, vou ter uma página web. Só que a página web você pode vender na página web. Né? Aí veio, né, a criação do e-commerce, a Amazon, né, nasceu nessa época. Mais recentemente, a gente teve realmente o advento de cloud computing. Né? Em 2007, o Steve Jobs lançou o iPhone, né? E iniciou o que a gente chama de transformação digital.
Então, quando a gente fala de transformação digital, é ter o poder na palma da mão de decidir o que você vai fazer e como você vai fazer. Então, as empresas tiveram um grande impacto porque a decisão foi para a ponta. Descentralizou um processo que antes você tinha que minimamente entrar num website, internet banking, né? Ou qualquer outro site para comprar alguma coisa, comprar um serviço, e você tinha agora na palma da mão a decisão. E você podia mudar de banco a hora que você quisesse. Falou, cara, esse banco não está bom, eu vou encerrar a conta aqui e vou abrir um outro. Né? Então, assim, a questão do atendimento, que foi colocado aqui, desculpa seu nome? A Alessandra falou, de você atingir a expectativa do cliente, é cada vez mais importante. E para você atingir uma expectativa, a primeira coisa que você tem que saber o que é. Qual é a expectativa? Tá certo? Então, quando a gente fala de produto, e aqui a gente tem uma plateia que está mais orientada realmente à indústria, você tem conformidade, você tem rastreabilidade, você tem uma condição estatística de atingir a expectativa, porque a expectativa de um produto, ela é quantificável. A expectativa de um cliente, muitas vezes, não é, porque é um serviço. Então, ele espera mais do que o produto bom. Ele está esperando um atendimento bom, ele está esperando uma atenção. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender no serviço é que ele difere do produto porque ele tem uma variável intrínseca humana. Então, voltando para aquela condição que eu falei, adotar a tecnologia é humano, e também ter a expectativa atingida é um fator humano. Então, a gente tem que conhecer com quem a gente está falando. Normalmente, a expectativa minha é diferente da expectativa da Alessandra. Certo? Então, tem graus que a gente precisa entender, e principalmente as áreas que fazem o front office, né, o atendimento, eles precisam ter esse tipo de treinamento. Eles precisam entender que cada cliente é único. Assim que como o nosso núcleo familiar é a mesma coisa. No nosso núcleo familiar a gente tem um filho diferente do outro. Né? O principal erro que acontece com os pais, eu cometi esse erro também quando eu tive meu primeiro filho e depois minha segunda filha, é a gente entender que cada um é um. Não dá para você aplicar uma fórmula para um e ter o mesmo processo para o outro e achar que vai dar o mesmo resultado. Certo? Então isso é uma coisa muito importante a gente lembrar. E o darwinismo digital traz essa provocação de agilidade. Tá? Eu não preciso ser o maior ou o melhor, eu preciso ser o mais adaptável. Tá? Isso é o que vai ganhar o jogo nesse mundo. Então a evolução dos data warehouses aconteceu desde a década de 90, quando surgiram as primeiras orientações para esse tipo de prática, que diz o seguinte: as informações elas estão residindo dentro da minha operação, no meu ERP, nas planilhas Excel, nos e-mails. As informações estavam nas empresas. O que aconteceu? Em 90, a gente começou a ter tecnologia suficiente para trazer essas informações que estavam no chão de fábrica para uma camada abstrata analítica. A gente começou a ter condições de juntar no que foi batizado como Data Warehouse. O Bill Iman é um cara que cunhou esse termo. É um depósito, né? O warehouse é um depósito. É um depósito de dados, né? Então, na década de 90 eu comecei a participar, então eu faço isso faz bastante tempo, tá? Então, nos bancos que eu participei, nos bancos que eu trabalhei, a gente sempre fez projeto de dados, porque era importante ter estatística, era importante ter número, era importante definir um norte, definir uma estratégia baseada em fatos, e não baseada apenas em percepção. Eu até brinco, né? Quando eu falo assim, essa questão que o Thiago trouxe, fala assim, pô, o empresário, ele tem muito o gut feeling, né? o sentimento, muita decisão empírica, né? Pela experiência que ele tem, e a gente transforma esse empreendedor em empresário. Para mim, funciona assim, o cara, enquanto ele é empreendedor, ele está começando um negócio, ele vai muito no instinto. Mas conforme esse instinto se transforma numa organização, ele tem que aprender a trabalhar com dados e fatos. Né? E aí ele vira um empresário. Então, a diferença do empreendedor, do empresário, para mim é essa. Quando um cara é empreendedor, ele está fazendo o negócio acontecer. Né? Eu trabalho com muitas startups e eu vejo isso acontecer. Uma ideia, o cara tem uma ideia, o cara tem uma paixão. Né? Em cima dessa paixão, ele gera um negócio. Só que depois de algum tempo, esse negócio ele chega num ponto que, se você não profissionalizar, você não sair do modelo empreendedor, do modelo empresário, isso não vai crescer. Pelo contrário, vai ter problema. E aí a gente tem que olhar as duas variáveis, lucro e perenidade. Né? Então, nessa hora que fala assim, cara, vamos botar o Data Warehouse e Analytics para realmente ver aonde que a gente está errando e o que não está dando certo. Tá? Então, na década de 90, a gente tem os primeiros Data Warehouse. Na década de 2000, né, o século, né, na virada do século, as primeiras soluções de Business Intelligence, o BI, que a gente acabou de ver aqui na apresentação do Thiago, que representa bastante isso. Você tem dimensões e dados que você arrasta, gera gráficos. Então, assim, a gente não tem desculpa para não usar dados. Os dados estão lá.
Na década de 2010, veio o advento do Big Data. Qual a diferença básica entre um Data Warehouse e o Big Data? Alguém sabe? Já ouviram falar de Big Data? Já? Não? Então vou botar o conceito. A diferença é que no Data Warehouse os dados são estruturados. Então eu tenho tudo que o Thiago mostrou para mim está perfeito no Data Warehouse. Eu tenho dados estruturados, tenho data, nome do funcionário, quantidades, números que eu posso organizar e posso visualizar no BI. No Big Data, eu tenho dados não estruturados. Com o advento do cloud, né, na década de 2010, começo dos anos 2000, a gente começou a perceber que existia muita informação, muita riqueza nas redes sociais, nasceram nessa época também, nos YouTubes da vida, né? YouTube não era do Google antes, vocês sabiam, o Google comprou o YouTube, eram de 3 caras que fundaram uma plataforma para você subir vídeo, né? Então, assim, a ideia era essa, você disseminar conhecimento a partir de vídeo, né? Streaming, Netflix e assim por diante. Então, o Data Warehouse, ele tem dados estruturados, com Big Data tem dados não estruturados também. Então, eu posso colocar vídeo, posso colocar mensagem de áudio, tudo que a gente chama de dado não estruturado, que ele não tem realmente esse formato definido, né? Eu tenho um campo de data, olha só, que é dia, mês e ano. Mas fala assim, campo vídeo. O vídeo pode durar 1 minuto, pode durar 2 horas, né? E o Data Lake, que está aqui em 2015, ele operacionaliza um Big Data. Consigo gerar lagos de dados, né? Com assuntos, normalmente por assunto, por departamento, com todos os dados, sejam e-mails, posts de internet, rede social, assim por diante. Em 2020, com o advento do AI, eu consigo agora fazer perguntas em linguagem natural. Né? Eu posso pegar meu Data Warehouse e perguntar quem é o funcionário que mais teve discrepância estatística. Apareceu o Thiago lá. Né? Assim, daí ele trabalhava aqui, teve um pico, vamos entender isso daí. Às vezes é um problema na origem do dado. Às vezes é um problema realmente no lançamento da operação. Às vezes não, às vezes o cara está trabalhando em 3 turnos, hora extra, né? Tá com 2 filhos para criar, né? Então, tá explicado. Mas eu consigo ver isso através dos dados. Eu consigo fazer perguntas. Então, com a Analytics, não sei, foi aqui. E agora em 2025, né? A gente está entrando realmente numa modernização de AI. A AI está ficando mais democrática. Quem que usa AI aqui? Quem já usou o antes? É bom, né? Não é fácil, né? Então, assim, é bem legal. Eu uso bastante, e eu vou mostrar uma ferramenta daqui a pouco aqui que eu fiz com o AI também, tá? Faz tempo que eu não programo, né? Eu programei muito no começo da minha carreira, fui desenvolvedor, fazia muito código e tal. Tenho bastante conceitos de programação, mas linguagem nova agora não conheço. O cara fala assim, faz um Python para mim. Cara, não sei, vou ter que estudar isso aí, né? Então, assim, não conheço, mas eu ponho na IA e a IA faz, né? E fez. Eu vou te mostrar aqui um negócio que vai ficar bem legal. Aí teve essa evolução, e acho que a analogia entre dados e petróleo é bastante interessante, porque o petróleo tem algumas definições de valor muito próximas de dados. Por exemplo, o petróleo está em modo estático num poço, está lá embaixo da terra em algum lugar. Se você não for lá e não trouxer esse produto para a superfície, você não consegue extrair valor dele. Mesma coisa com os dados. Então eu tenho muito potencial estático. Eu tenho muita coisa parada embaixo da terra ali, né? Que vale dinheiro. Só que para ele valer dinheiro eu preciso investir. E aí que vem a sacada dos nossos usuários, empresários, assim por diante. Eu preciso investir em dados para tirar potencial desses dados, para gerar valor a partir desses dados. Mesma coisa com o petróleo. A primeira coisa que eu preciso fazer com o petróleo é ir lá achar, né? No caso do dado é mais fácil, porque o dado está lá no ERP, está na planilha, está na sua rede social, está no seu departamento, né? Muitas vezes está até no cliente, eu tenho que buscar dados do cliente também, posso pedir para ele. Hoje em dia existem muitas soluções que são compartimentalizadas, né? Você consegue pegar dados do cliente e gerar um data warehouse para ele, né? Para ele acessar os dados dele, né? Você dá isso como valor, dá para você vender esse dado, né? Então a gente tem muito software e produto que depende desse dado, um dado bruto. Só que, assim como o petróleo, ele tem um processo de vida, um ciclo de vida. Eu tenho que, primeiro, trazer o óleo cru para um processo de refinamento para virar algum combustível, para poder vender esse produto. A mesma coisa acontece com o dado. Eu tenho os meus modelos de processamento, os sistemas na empresa, que estão com dado estático lá. Eu tenho que trazer esse dado para processamento, limpeza, análise e modelagem,
para ter os dashboards. O que o Thiago mostrou aqui para a gente é exatamente isso. Ele já mostrou isso aqui, ó. Já estou nesse nível aqui, né? O dado está lá. Eu agora só trouxe ele para a nossa visão. Olhando aqui, qual que é o processo desse refino? Primeira coisa, eu preciso extrair, né? Então, como eu falei, a localização não tem um problema do petróleo. O petróleo tem que achar primeiro, né? A primeira dificuldade é achar um lugar, né? Um poço, uma bacia onde eu tenho petróleo. No dado, não. Eu sei onde está o dado, né? Eu sei localizar essa informação. Aí eu posso fazer transformação, limpeza, padronização, enriquecimento, né? Eu posso fazer validações, devo fazer, para garantir que, por exemplo, outliers, né, esses números que estão lá, por exemplo, falta de um comportamento, um standard na produção do Thiago, é um problema de apontamento de horas ou é um problema de comportamento do funcionário? Isso eu faço aqui, na minha validação. Consistência, detecção de anomalias e assim por diante. Eu armazeno esses dados, que a gente chama no Data Warehouse ou no Data Lake, e a partir daí você pode fazer análises e pode aplicar modelos em cima desses dados também. Eu posso criar uma aplicação em cima do Data Warehouse, como a gente vê aqui nos dashboards, e dar para o cliente. E eu posso gerar valor com essa aplicação, como eu falei. A gente pode vender essa informação. Então, assim, o dado, ele é realmente muito similar ao petróleo, porque eu extraio, trato, transformo e gero um produto, um subproduto. Que tipo de produto eu posso ter? Eu posso ter produto para marketing, produto para venda, produto para supply chain, né, para a minha rede de fornecedores. Eu posso ter otimização, encontrar realmente onde estão as minhas oportunidades, onde está o meu lead time. Por que aquela linha parou naquele momento? Ou será que aquela hora de manutenção preventiva é o melhor horário, a melhor janela? Será que eu deveria mudar? Eu só sei isso se eu fizer pergunta. Tá? Então eu tenho que fazer perguntas e tenho que fazer análises, né? Análise de churn, né? De perda de cliente, e usar a IA generativa em cima desse data lake, em cima desse data warehouse, de uma forma muito mais rápida do que eu tenho hoje de pensar em query, né? Fazer uma query em cima do banco de dados. Hoje com IA você não precisa mais fazer isso, né? Então você pode escrever lá, me dá o funcionário mais produtivo do mês, né? Aí gera, logicamente, por trás um código e vai lá buscar essa informação. Aqui a gente tem a gasolina da empresa, né? Velocidade, precisão e retorno. Então aqui eu vou trazer um estudo, os próximos slides, acho que 3 slides a gente tem, com a última pesquisa da Amazon sobre Data Warehouse, tá? Que foi feita esse ano. Então aqui a gente tem os níveis, né, de maturidade, mostrando quanto que essa curva cai à medida que eu avanço na minha maturidade. Então, por exemplo, empresas com elevado nível de maturidade, ela tem decisões 60 vezes mais rápido que aquela de estágio inicial. Tá? E é uma decisão baseada em fato. De novo, eu posso decidir rápido, né? Se eu levar isso para o meu empreendedor, para o dono do negócio, ele pode decidir rápido. Não quer decidir certo, que aqui é a precisão. Será que ele vai decidir com precisão? Né? A qualidade de decisões sobe 40% para 95%, então todos são dados da Amazon, para uma melhoria de 2,4 vezes na assertividade. Então eu melhoro minha assertividade, eu vou errar menos. Bem, vocês são de indústria, vocês sabem, né, quanto custa um erro. Né? Então, assim, errar num processo, né, na linha de produção, eu posso até perder o lote, né, numa situação dessa. Tem muita coisa em jogo, tem insumo, tempo de funcionário, tempo da máquina, né? Então toda a cadeia está em risco. E o ROI, né, o retorno sobre investimento de projetos, ele pode ser multiplicado até por 60 quando se atinge a maturidade de 5, né, para 300%, 5% para 300% de aumento em cima do meu retorno de projetos. Então, se eu estou fazendo um projeto sem dados, eu estou capturando muito pouco valor. Eu posso capturar 60 vezes mais do valor quando eu tenho realmente uma adoção das técnicas, não só de técnica, né, que a gente está falando aqui de modelos, né, de tecnologia, mas principalmente do fator humano. Ensinar as pessoas a trabalhar com dados. E isso, como o Thiago falou, que eu vou reforçar aqui, ele vem de cima, é um top-down. E aqui eu vou abrir uma aplicação que eu fiz com o IA com vocês para fazer uma brincadeira. A gente tem um modelo de maturidade de dados para vocês entenderem onde vocês estão. Como você não tem... Eu vou depois distribuir, tá, Thiago? Tem um arquivinho zip, depois distribuir para os participantes, para vocês fazerem nas suas empresas. Aqui, como a gente está numa plateia, eu vou pedir só para vocês levantarem a mão qual que é a resposta que mais se aproxima. É um quiz que vai mostrar se a sua empresa ela está nessa fase de exploração de dados, que são organizações começando a jornada, coleta desorganizada, dados em silos, decisões são baseadas em intuição, né? Então, esse aqui é o nível 1. Então, assim, é comum encontrar empresas nesse nível, tá? Não se assustem.
Quando eu sou informado, eu já sou data informed, eu sei um pouco do que está acontecendo, e aí os líderes começam a reconhecer o valor. Mas falam, pô, legal esse BI aqui, legal esse dashboard, eu puxo aqui esse dado, puxo aqui, gera um gráfico, e a organização investe em ferramentas de BI básica, contrata equipes, né, especializadas para fazer projetos, e começa o processo de ETL. ETL quer dizer extração, transformação e carga, load. Extract, transform e load. Tá? São práticas de você pegar os dados da sua organização e trazer para o Data Warehouse. No caso da Nomos, a gente já viu que está integrado, né? Então, assim, se você investir em treinamento e capacitação e o pessoal usar bem a ferramenta, os seus dados já estão lá. Agora é questão de você mudar a cultura para começar a ser informado por dados. O Data Driven, que é realmente o sonho, muita empresa quer ir para esse estágio, tá? Que é realmente as decisões tornam-se baseadas em dados, os dashboards em tempo real são amplamente utilizados, a organização migra para plataformas cloud, como Snowflake ou BigQuery, isso aqui para quem tem dado não estruturado. A indústria trabalha muito mais com dado, para quem tem dado não estruturado, a indústria trabalha muito mais com dados estruturados. Então não sei se vocês têm necessidade de carregar vídeo, carregar post de internet, mídia social, talvez tenham. De repente é uma empresa B2C, né? Quando você tem uma empresa fabricante de produtos que vai para o consumidor final, normalmente em indústria você tem um B2B, você vende para um distribuidor, você vende para uma revenda, né? E a revenda vende para o varejo, né? Tá? Mas se você vende para o varejo, talvez seja interessante você carregar no seu Data Warehouse. O que a comunidade no Instagram está falando? Quais são os comentários que você recebe do seu post? O que vem do LinkedIn? Né? O que vem do YouTube? O que vem do Google? Que lá no Google também o pessoal coloca notinha, né? Avalia o serviço e tal, não sei o que lá. Então talvez valha a pena você olhar para soluções de dados não estruturados. Eu acho que aqui 90% a 100% da plateia vai se resolver com dados estruturados. E o Data Transformed é o estágio final, onde tem IA e DNA organizacional. Aqui a gente está falando de Google, Amazon, Meta, são empresas que estão muito avançadas na questão de dados, porque elas vivem disso. Tem um ditado que diz, quando o produto é de graça, o produto é você. Então toma cuidado, tá? Quando você tem alguma coisa grátis, alguma coisa você está dando em troca. No caso das redes sociais, você está dando sua vida. O cara sabe tudo de você, tá? Ele sabe exatamente como você se comporta, onde você está, né? Geolocalização, esses negócios ficar gravando que a gente fala toda hora. Quem tem Alexa em casa aqui? Tem um caso nos Estados Unidos, vocês viram isso? Eles usaram a gravação da Alexa para fazer um julgamento de um assassinato doméstico, né? Teve um crime dentro de uma casa e a Alexa gravou os diálogos, né? Então serviu de prova, tá? Então o juiz acatou que realmente teve, e foi um problema familiar, não sei se foi o marido ou a mulher e tal, teve um BO dentro da casa e estava gravado. Né? Então assim, a gente pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal, né? Então tomem cuidado e lembre-se, quando o produto é de graça, o produto é você. Tá? Então pensem bem o que vocês vão publicar, onde vocês vão publicar. Hoje de manhã eu estava vendo o jornal, estava passando uma questão lá na Dinamarca, que assim como qual outro lugar, a Austrália, eles vão proibir a rede social para pessoas abaixo de 16 anos. Então assim, as crianças e até adolescentes não vão ter mais acesso à rede social. Lá na Dinamarca foi aprovado ontem. É uma preocupação, né? É uma preocupação. Não sei se é assim que resolve. Vamos rodar o quiz aqui com a galera para o pessoal saber qual que é o nível de maturidade. Aí. Ó, tudo isso aqui foi feito com IA, tá? Eu fiz um prompt, tá? E eu falei assim, pô, faça uma aplicação para decidir o nível de maturidade de data analytics de uma empresa, baseado nessas perguntas, tá? Ele fez um produto aqui para mim, já está feito, tá? Então nós vamos rodar e o mais legal a gente vai ver o que acontece. Então vamos lá, primeira pergunta, como a sua organização coleta dados? Aqui eu vou pedir para vocês assim, para a gente levantar a mão, né, se for alternativa 1, 2, 3 ou 4, para a gente colocar aqui qual que é a média das respostas, a gente seleciona lá. Então assim, como que eu coleto dados? É desorganizado, tem sistemas diferentes, parcialmente integrado ou coleta em tempo real? Então vamos lá, primeira. Quem que vai nos diferentes sistemas? Na número 1. Quem vai na número 1? Na número 2. 3, 4, 5. Tá. Na número 3? 3, 6, tá, já desempatou. E na número 4? Parabéns. Muito bom. Mas vamos na 3, que é a normal aqui da sala, tá? Vamos colocar 3 aí. Vai lá, próximo. Quem toma decisões baseadas em dados? Apenas liderança por intuição? Alguns departamentos com suporte? Equipes têm acesso a decisões mais democráticas? E sistemas autônomos tomam a decisão em tempo real?
Quem que tá no número 1 aí? Número 2. Tá. Número 3. Tá. De novo entre 2 e 3, hein? Tá difícil aqui. E no número 4? Essa é difícil, né? Isso aqui é agente de IA, tá? Tem muita gente de IA que já tá tomando decisão sozinho. Só que você tem que treinar o sistema para fazer isso. Tá? Então, ative um descomportamento do Thiago. O que eu faço? Dá férias pro cara. Sei lá, chama no RH, dá um feedback. Não é? Faz isso aí. Mas dá para fazer, tá? Então tem muito agente autônomo, então vocês devem estar lendo sobre isso também, a IA agêntica, né? Está substituindo trabalho, força de trabalho. Eu estou num case de um call center com uma empresa de atendimento e de cobrança por IA, que infelizmente assim, a gente consegue substituir 10 atendentes por um agente de IA. Tá? Então você liga, você fala com a pessoa, parece uma pessoa mesmo. Você liga, você não sabe que é uma máquina. Tá? Já está nesse nível. Tá certo? Então, call center é uma das áreas que vai ser muito impactada. Né? Infelizmente, quanto mais operacional, mais risco da IA substituir você. Tá? Então, por isso é importante a gente sempre estudar e ser diferente e ter a capacidade humana, coisa que a máquina não faz ainda. A gente está sempre, né, melhorando, sempre evoluindo. Então, vamos colocar aqui número 3, pode ser? Vamos lá. Equipes têm acesso a decisões democráticas. Próximo. Qual ferramenta usa para análise de dados? Um Excel, ferramenta de BI, alguns dashboards, plataformas de BI, né, dashboards em tempo real, ou uma IA, né, machine learning avançado, modelos preditivos autônomos. Né, a IA percebe que está deslocando e já vai lá e já resolve. Então vamos lá. Número 1, 2, tá. Número 2, número 3. Esse aqui, número 2, ganhou. Tá. Número 2, vamos lá. Próximo. Qual a velocidade típica? Semanas, meses, dias, horas ou minutos em tempo real? Número 1. Acho que não dá, né? Tem um ainda. Ah, não, é governo, né? Governo eu sei como é que é, cara. Já fiz... Não, a decisão, às vezes, é tomada rápida, mas o problema é a execução. Às vezes você toma uma decisão rápida. Fala, cara, vamos fazer o túnel. Cara, vai executar. Licitação, pô, passa 3 anos para você sair do papel. Bem, embora em São Paulo tem o Rodoanel, né? O Rodoanel em São Paulo, ele está há 35 anos em construção. Tá certo? Então, assim, cara, o negócio em pensar. Você conta isso para gringo, né? Os gringos não acreditam. Falam, pô, puta, né? Muito desperdício. Muito desperdício. Então, vamos lá. Número 1, número 2. Número 1. Alguns? 2. Tá? No 3. 2 ganhou também. Vai lá para 2. Alguns dias. Tá. Como estão seus dados? Estão em silos. Cada departamento tem a sua planilhinha, tem lá o seu processo, seu sisteminha. Está parcialmente integrado, alguns sistemas conversam. Tem um Data Warehouse, que é uma fonte única da verdade, né? De usar o mesmo dado para todo mundo, né? E totalmente conectado com dados, streaming e assim por diante, né? Vamos lá, número 1. Número 2. Número 3. O número 3 ganhou por 1. Vai, número 3. Vai lá, próximo. Existe alguma estratégia de dados formalizada? Tá? Não existe, iniciando, bem definida e documentada, ou integrada à estratégia de negócio com inteligência artificial. Então, vamos lá, número 1. Talvez não exista, é verdade. Não se espantem, isso aqui vocês vão ter depois, vocês respondem as perguntas da sua empresa. Aqui eu só estou fazendo um modelo para vocês entenderem como funciona. Número 2. Tá, número 3. Número 2 de novo. Próximo. Tá. Qual é o investimento anual? Essa aqui é boa. Mínimo, né? Conforme a necessidade. Vai surgindo a necessidade, você vai pedindo dinheiro lá pro dono, né? Vai falar, pô, preciso de uma grana aqui. Moderado, iniciativas pontuais. Número 3, significativo, tem orçamento, então está definido um número para você investir em BI. Ou investimento contínuo, centro de excelência. Número 1. Número 2. Número 3. Número 2 de novo. Então vamos lá. Qual o nível de automação das decisões? Manual, parcial, significativo ou autônoma? Número 1. Número 2. Número 3. Nossa, tá difícil esse, hein? Tá difícil. Vamos colocar número 2, que deu um empate, tá? Vai lá, tá acabando. Agora, qual a governança? Inexiste, emergente, estabelecida, robusta. Número 1. Número 2. Número 3. Número 2. Vai lá. E por último,
Qual o principal foco da organização? É compliance, atender Anvisa, MAPA, não sei o quê, é melhorar relatórios, eficiência, ter vantagem competitiva ou inovação disruptiva. Número 1. Número 2. Número 3. Tá, número 2 também. Aí vocês recebendo o arquivinho, só rodar lá, clica no index e ele vai rodar isso aqui. Aí é o resultado. Olha que bacana, que não fiz nada, só fiz um prompt, tá? Isso aqui é legal pra caramba. Então assim, ó, tá aqui, a sua empresa, essa nossa empresa fictícia aqui, do nosso encontro Nomos aqui, é uma empresa Data Informer, está no estágio 2 de maturidade, de analytics dentro da empresa. Quais são as características? Tem alguma ferramenta de BI em uso, alguns dashboards disponíveis, equipes começam a usar, né, especializadas, a gente começa a especializar os times. A gente tem um dado melhorado, de 70% a 85%, processo de transformação em carga estruturados, tecnologias, Power BI, Tableau, Data Warehouse inicial, ferramentas, né? Alguns bancos NoSQL que são bancos não estruturados, tá? Que dá pra gente usar também, tá certo? Alguns KPIs, alguns desafios, isso aqui é muito interessante. Aí ele manda aqui ainda, além disso, ele fala assim, ó, próximos passos para você que é nível 2, o que você deve fazer? Integrar mais fontes de dados, contratar um data scientist ou treinar alguém. Quando falar contratar, muitas vezes é você capacitar alguém que já faz isso dentro da empresa. Expandir o BI para mais usuários, né? Disseminar esse uso, né? E aqui as informações, né, adicionais, né? Qual que é o tempo estimado para o próximo estágio, do estágio 2 para o estágio 3, de 12 a 24 meses. Empresas de médio porte em crescimento, setor financeiro e varejo estão começando. Aí, se você clicar aqui no compartilhar resultado, Thiago, por favor. Ele mostra um negócio interessante aqui, ó, que vem. Aqui, não, é que assim, isso aqui que estava aqui já tinha falado, né? Que é o próximo, tem para o próximo slide. Então, se a organização reconhece o valor dos dados, está investindo. Então, à medida que você vai respondendo isso, você pode fazer isso, logicamente, mais de uma vez. Então, faça isso agora, traça um baseline, né? Daqui a uns 6 meses você volta, responde de novo, fala assim, será que eu estou melhorando? Né? E aí a ferramenta ela vai te mostrando se você está indo, né? Ou está estagnado, tá certo? Então, achei legal. Tá? Obrigado pela participação. Tá? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. É importantíssimo, porque, de novo, assim como qualquer jornada, se a gente não sabe onde a gente está e para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Né? Lembra quem falou isso? O gato da Alice no País das Maravilhas. Né? O gato chega lá e fala assim, para onde você vai? Não sei. Então qualquer caminho serve, pega qualquer um. Né? Então assim, a gente tem que traçar um ponto de saída e um ponto de destino. Então, obrigado, Thiago, por você me ajudar aí. Vamos lá, então. Tem mais alguns slides aqui só, estou terminando. Aqui é o Data Transformed, aqui eu vou falar um pouco sobre... Aqui, obrigado. Tá? Aqui os pilares são assim, para a gente crescer nessa maturidade, eu tenho que olhar para 7 variáveis, tá certo? Eu preciso ter infraestrutura tecnológica, então aqui você já tem Nomos, então já um grande, ticou, né? Ah, já tenho uma infraestrutura? Já tenho. Eu tenho habilidades técnicas? Talvez. Eu tenho uma cultura, eu vou falar sobre isso agora, terminar a palestra com esse tema. Eu tenho a qualidade de dados integrados, tenho governança. Se você tem uma plataforma integrada como o ERP, normalmente isso aqui, 80% dessas variáveis você já tem. E aí você pode fazer um modelo, né, um gráfico tipo radar, né, ou teia de aranha, depende, né, tem vários nomes assim. E você pode traçar onde eu estou, né, em infraestrutura tecnológica. Ah, estou no 0, não tenho nada, não tenho nem RP. Tá? Então você está aqui. E você pode traçar os seus níveis aqui de maturidade conforme você vai evoluindo. E onde eu quero chegar nesse ano. O meu projeto de Analytics 2026 tomou num período bom de pensar nisso. Né? Muitas empresas estão fazendo orçamento, né, para 2026 ou já fizeram. Então coloquem BI dentro do seu orçamento. Coloquem Analytics dentro do seu orçamento. E o mais importante, comprometimento da liderança. Se não tiver comprometimento da liderança, não vai andar. Não só o comprometimento, mas principalmente a questão da cultura. Né? Como o Peter Drucker dizia, a cultura come estratégia no café da manhã. Tá? Se eu tenho uma estratégia, falo assim, vou fazer esse caminho, quero chegar naquele destino, mas a cultura da empresa não está corroborando com isso, não está confirmando essa trajetória, porque a atitude, muitas vezes, do dono é outra, né? Fala uma coisa, mas faz outra. Quem que não vive isso? Está em casa, a gente faz assim. Né? Então é muito difícil a gente entender como que a estratégia vai ser executada com sucesso. Tá? Eu preciso da cultura da empresa alinhada a isso. Tá certo? Então, o papel do líder, né? Estabelecer uma visão clara. Então, vocês como líderes das suas áreas, das suas empresas, definir que todo mundo tem que apontar horas no RP, todo mundo tem que colocar lá os processos, tem que identificar. Esse é o mais difícil.
Isso é o mais difícil, fazer as pessoas usarem as coisas e fazerem o que você está determinando. E tem que acompanhar. Muitas vezes um sistema de remuneração atrelado a resultado, né, a metas, é o mais indicado. Tá? Porque o ser humano trabalha com incentivo. A gente tem que dar um incentivo para o cara fazer, mesmo que seja um incentivo negativo, né? Tá? Que seria uma punição, um feedback, né? Como eu brinquei agora há pouco. Liderar pelo exemplo, remover as barreiras, investir em desenvolvimento, isso aqui é fundamental. Investir muito em desenvolvimento e celebrar o sucesso. A gente não precisa esperar o próximo ano para falar, cara, tivemos um bom resultado de BI, de dados, nossa empresa está mudando, a gente está usando dashboards, eu estou vendo o meu indicador de vendas melhorar, meu indicador de processo melhorar e assim por diante. Aqui eu tenho alguns slides onde mostra como também do estudo da Amazon, como o comprometimento da liderança muda o tempo de decisão, muda a taxa de sucesso, muda o ROI de projeto. Então, quando você tem realmente uma presença maior da liderança, né? Como a gente chama, o cara skin in the game, a pele no jogo, ele está lá fazendo, acontecendo, acompanhando, investindo, errando junto também, né? Aprendendo junto. Quando a gente tem isso, a gente consegue ter muito mais sucesso nos ROIs de projeto. Então aqui essa apresentação vai ser compartilhada com vocês também, porque quem tiver interesse, está aí, a gente divulga. Tá? Então, por exemplo, os ROIs são muito maiores, o retorno sobre investimento, quando a liderança participa, ele é um elemento fundamental. Né? A liderança tem que estar comprometida nisso. Então aqui a gente tem, com baixo engajamento da liderança, tempo de decisão, taxa de sucesso, o ROI em projetos, adoção de BI. Então tudo isso aqui melhora muito quando o líder está envolvido. O líder, o dono, a direção e assim por diante. Até o conselho, né? Muitas vezes. Então aqui é a questão para amanhã. O que eu recomendo que vocês façam amanhã? Um plano de ação para a gente terminar hoje. Vocês saírem com alguma lição de casa segunda-feira. Chegando lá no escritório, o que a gente vai fazer? Primeiro, né? Na segunda de manhã... Opa, desculpa. Aqui. Agenda uma reunião com o C-Level de vocês. Ou se vocês são C-Level, agenda com o seu próximo, com o seu par. Né? Agenda com, cara, vamos fazer um negócio aqui. O que a gente vai fazer? Cara, eu quero que os meus executivos usem realmente pelo menos 3 vezes por semana os BIs. Eu quero que as decisões comecem a ser trabalhadas de forma analítica. O que eu quero ter também? Eu quero ter casos de uso claro e retorno rápido. Eu não quero fazer um dashboard que não significa nada. Eu quero fazer um dashboard que ajude aos 2 setores de um conselho. Lucro e perenidade. Quanto melhor o meu lucro. Lucro é a cadeia toda da empresa. É desde a compra. Né? Começa lá no estoque. Eu estou comprando bem? Quanto que eu estou pagando? Qual que é meu fluxo de caixa livre? Eu estou deixando o estoque parado? Né? Meu giro? Qual que é o meu capital? Certo? Então pensem nisso. Eu preciso ter casos de BI que gerem valor que o dono da empresa reconheça. Tá? Um projeto gerando ROI. Quebra dos silos de dados, se houver na sua empresa, geralmente há. Porque a equipe financeira tem lá os seus Excel, a equipe de produção tem lá o Nomos, a equipe de não sei quem tem isso. Então, assim, tem que uniformizar isso à medida que 2 ou 3 departamentos com dados integrados criam a visão 360 do cliente. Todo mundo usa a mesma informação. Tá? Começar a quebrar os silos. A capacitação técnica de infraestrutura. Aqui é uma auditoria, como eu já falei, você já tem um RP da Novos, que já tem mais de meio caminho andado. A questão muito mais é cultural. Né? E a gente fazer realmente 30-50% da equipe capacitada e como já tiver a execução. Né? E é rápido, você viu? O Thiago, não sei quanto tempo você treinou, Thiago, mas acho que é rápido fazer isso, né? Você tem lá uma menu de dados, menu de informações, drag e drop, né? Você puxa, faz não sei o que, poxa. Precisa ter um treinamento muito rápido para isso, muito longo, desculpa. Um treinamento rápido. O ambiente aberto precisa criar um programa piloto de experimentação com 10 ideias implementadas. Eu participei de vários projetos nas empresas que eu trabalhei, a gente usava aquela teoria do hackathon. Vocês já ouviram falar disso, né? Você juntar times pequenos dentro de uma sala e falar assim, cara, vamos resolver aqui o problema da giro de estoque. Por que meu estoque está gerando pouco? Eu estou comprando muito, né? O insumo que eu compro não é utilizado em mais de uma cadeia, eu posso, de repente, mudar a fórmula, mudar característica. Isso vem do time operacional. A riqueza da operação está na base. Então a gente precisa usar esse conhecimento de quem está lá operando a máquina. Entendeu? O cara que está operando a máquina sabe o melhor horário para fazer a revisão, né? Para fazer a manutenção corretiva, preventiva e assim por diante. A gente tem que trazer esse pessoal para dentro dessa discussão, porque daí a gente começa a ter ideias que vão realmente resolver os problemas reais da empresa. Muitas vezes um cara que está lá na diretoria, ele não sabe o que está acontecendo no chão de fábrica.
né? Então, dependendo da empresa, acontece muito isso. Trabalhei muito tempo em banco, né, como eu falei, e banco era assim, o presidente do banco não sabe o que está acontecendo na agência, entendeu? O cara na agência tem as dores lá de vender produto, vender seguro, vender cartão de crédito, né? E lá em cima o cara está achando que tá tudo certo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e engajar bastante pessoas. Para terminar, começa agora. Então, por isso que a ideia do slide anterior é essa, né? Algumas dicas para você na segunda-feira refletir, pensar e estruturar um projeto de analytics na sua empresa e ter muito sucesso. Bom, muito obrigado.